Você acha que precisa de muito dinheiro para começar a investir em ações? Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como montar uma carteira diversificada com R$130. E é isso mesmo, não é nenhuma pegadinha não. Eu vou te mostrar como que com R$130 por mês você já pode investir em empresas sólidas e dos melhores setores da Bolsa Brasileira, que vão te permitir aí atingir sua liberdade financeira e ter renda passiva para o resto da sua vida. Então, antes de mais nada, não dá mole, já bate aí no sino para se inscrever, deixa aquele like na parceria, para você seguir acompanhando todo o conteúdo que a gente produz aqui para você. Então bora lá, vamos nessa. O que você vai ver aqui nesse vídeo? Eu vou montar aqui junto com você uma carteira de ações diversificada, com o que eu considero como os melhores setores da bolsa para quem quer viver de renda passiva, os melhores. Então o que eu fiz? Selecionei uma boa ação de cada setor para a gente compor essa carteira diversificada. E são 6 ações no total, de 6 setores diferentes, que se você comprasse aos preços de hoje, você gastaria um pouquinho menos de R$130. Bom, então bora lá, vamos começar aqui a montar essa nossa carteira para você conhecer quais setores são esses e quais ações que eu selecionei para cada setor aqui. Lembrando, é sempre importante lembrar isso, que isso aqui não é recomendação de compra. Não é para você pegar essa lista aqui e sair comprando. O meu objetivo em trazer isso aqui para você é te mostrar que com R$130 você consegue sim montar uma carteira de ações muito competente, muito eficiente e que vai com certeza te trazer bons frutos aí para o futuro. Se você se interessar por quaisquer ações dessas citadas aqui no vídeo, o que você vai fazer? Você vai fazer a sua análise para saber se faz sentido para você, para o seu perfil de investidor, para a sua estratégia, se está em linha aí com a sua expectativa, se está num bom momento de compra, todo aquele beabá, aquela análise que a gente sempre precisa fazer antes de decidir por comprar ou não uma ação. Dito isso, o primeiro setor que a gente vai incluir aqui na nossa carteira é o bancário e a ação é Banco do Brasil. É essa mesmo que acabou de cair, que caiu agora em função do último resultado divulgado do primeiro trimestre de 2025, que frustrou as expectativas do mercado. Então a ação caiu, eles vendem e a gente compra. Para a gente que é buy and holder, que compra e segura para o longo prazo, esses maus resultados de curto prazo, para a gente é ótimo, porque puxa a cotação para baixo, permite com que a gente compre a ação num valor menor, isso vai ajudar muito a gente com relação ao nosso yield on cost no futuro. Então o Banco do Brasil está cotado aqui a R$ 23,42 na data de gravação desse vídeo, PL de 6,17 e PVP de 0,74, aparentemente descontado. Pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 11,11%. Aqui abaixo o gráfico de crescimento de Banco do Brasil nos últimos 10 anos, e teve um crescimento fenomenal nesse período. Se você tivesse investido aqui R$1.000 em Banco do Brasil há 10 anos, hoje você estaria com R$ 3.694,58, quase triplicado o valor investido. O banco está com ROI aqui de 11,97, acima de 10 é um retorno sobre o patrimônio líquido ok. Margem líquida de 7,81% e liquidez corrente de 1,01%, o que é suficiente para fazer frente a todas as despesas de curto prazo. E banco, como a gente sabe, não tem aquele indicador dívida líquida sobre EBITDA. Então banco a gente vem aqui no índice de Basileia. O índice de Basileia de Banco do Brasil está 14,14%, enquanto a média do setor está aqui em 15,19%. Está próximo da média e acima dos 11%, que é o que o Banco Central estabelece como limite mínimo. Agora aqui, receita líquida e lucro líquido. Se a gente olhar aqui do começo do gráfico, de 2010 para cá, a gente vê que a receita e o lucro, apesar das flutuações, que são naturais, cresceram ao longo do tempo. Tanto que nos últimos 12 meses, o nível de receita foi o recorde histórico. Bom, então já temos aqui um banco na nossa carteira. Bora agora para o segundo setor, que é o de petróleo, commodity. E quem vai integrar aqui a nossa carteira, obviamente, é a Petrobras. Petrobras está cotada a R$ 30,90, está com PL de 8,28 e PVP de 1,01. Pagou nos últimos 12 meses 18,40% de dividendo e dá uma olhada aqui no gráfico da Petrobras nos últimos 10 anos. Se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos atrás, hoje você teria R$ 7.891,67. Só tem que ter um pouco de sangue frio. Quem controla a Petrobras é o governo e a gente sabe bem o que fizeram com ela no passado. Então assim, resiliente ela é, não tem como negar. ROI de 12,16%, bom retorno sobre o capital do acionista, margem líquida de 9,70%, dívida líquida sobre EBITDA de 1,86%, abaixo de 3, isso aqui é normal para mim, liquidez corrente de 0,72%, um pouco abaixo do ideal, que é 1. Dividendos pagos nos últimos 12 meses, 18,40%,
Mas esse dividendo um pouco mais alto é muito em função da queda recente que teve a cotação. Mas você comprando aqui pelo valor atual, você teria como pago nos últimos 12 meses 18,40%, com uma média dos últimos 5 anos em 25,73%. E aqui em receitas e lucros, a gente observa que o lucro variou muito no período, dando prejuízo aqui em 2014, 15 e 16, em função aí dos maus tratos sofridos no passado. Teve um pico de lucro e receita aqui em 2022, mas a gente observa que apesar da volatilidade alta, ela segue dando lucro e a receita seguiu crescendo ao longo do período. Agora, banco e commodity na carteira, vamos aqui para o nosso próximo setor, que é seguros, e a gente vai trazer para essa nossa carteira BB Seguridade. BB SE3 está cotada a 37,51, PL de 8,68 e PVP de 6,43. E pagou de dividend yield nos últimos 12 meses 9,77%. E olhando aqui para o gráfico de crescimento de BB Seguridade dos últimos 10 anos, a gente observa uma curva parecida com a do Banco do Brasil, uma excelente valorização nesse período. Se você tivesse investido R$1.000 em BB Seguridade há 10 anos atrás, hoje você teria R$ 2.327,60, mais do que dobrado aí o seu patrimônio. Olha o ROI de BB Seguridade, 74,13%. Isso aqui é muito bom, é um ótimo retorno sobre o capital que o acionista que você coloca lá. Dívida líquida sobre EBITDA negativo aqui, menos 0,67%. O que significa que a empresa, além de não ter dívida, tem 67% do lucro operacional de um ano em caixa. E liquidez corrente de 2,50%, ou seja, tem caixa para fazer frente às dívidas de curto prazo e ainda tem uma folga financeira de 150%. Uma robustez financeira aqui em BB Seguridade. Agora aqui no histórico de dividendos, a gente vê dividend yield atual de 9,77% e um dividend yield médio dos últimos 5 anos de 7,50%. Tendo pago aqui nos últimos 10 anos de forma ininterrupta, o que é muito bom. Aqui em receitas e lucros, a gente observa que de 2016 até o período atual, apesar das flutuações, o lucro cresceu bastante, dobrou. Saiu de 4 bi para 8,6 bilhões. Está crescendo a nossa carteira. Agora a gente tem banco com Banco do Brasil, petróleo com Petrobras e seguros com BB Seguridade. Agora o nosso próximo setor aqui é o de energia e a gente vai trazer aqui a CEMIG. CEMIG está cotada a R$ 10,84, PL de 4,43 e PVP de 1,11. Múltiplos atrativos aqui, um possível desconto. E pagou nos últimos 12 meses 17,12 de dividend yield. Teve também aqui um grande crescimento nos últimos 10 anos, tanto que se você tivesse investido R$1.000 em CEMIG há 10 anos atrás, hoje você teria R$ 3.384,40, mais do que triplicado aí o seu capital investido. E olha o ROI de CEMIG, que coisa interessante, 25,09, isso aqui é muito bom. Acima de 15 eu considero como ótimo retorno já sobre o capital. CEMIG está entregando 25%, isso aqui é muito bom. E margem líquida de 17,25%, que também é excelente. Agora vamos para as dívidas de CEMIG. Dívida líquida sobre EBITDA está em 0,95, dívida bem baixinha. Significa que com lucro operacional de menos de um ano de operações, a CEMIG já paga tudo que ela deve. E liquidez corrente aqui de 1,06 está excelente, porque acima de 1 já indica que a empresa tem caixa para fazer frente a todas as dívidas de curto prazo. Então 1,06 significa o quê? Que a empresa paga tudo e ainda sobra 6% no caixa. Agora aqui na tela o histórico de dividendos de CEMIG. Dividendo atual aqui em 17,12 e dividendo médio dos últimos 5 anos em 10,20. Isso aqui é muito, muito bom. O meu corte é de 6% de média dos últimos 5 anos. CEMIG está entregando aqui 10% e ainda cresce bem ao longo do tempo. Olha, agora receitas e lucros. Gráfico muito bonito aqui de CEMIG. Receitas e lucros com excelente crescimento. Se a gente pegar de 2009 até o momento atual, a gente vai verificar aqui que a curva foi muito boa. Teve uma queda aqui no lucro em 2016, mas já em 2017 seguiu se recuperando. Olha a nossa carteira aí, já temos banco, petróleo, commodity, seguro e energia. Agora o nosso próximo setor é telefonia e quem vai integrar essa lista é a TIM. E a TIM está cotada aqui a R$19,49, PL de 13,75, um pouquinho esticado aqui esse PL, porque ela deu uma subida nesses últimos períodos. Ela chegou a cair para R$ 15 em março e agora aqui está quase 20. PVP de 1,93 e dividend yield pago no último período de 9,10%. Agora olhando aqui para o gráfico dos últimos 10 anos de TIM, a gente vê que ela teve um ótimo crescimento no período e se você tivesse investido R$1.000 em TIM há 10 anos atrás,
hoje você teria 2.860,38, quase que triplicado aí o seu patrimônio investido. Olhando aqui os outros indicadores de eficiência, a gente vê que TIM está indo muito bem, está com ROI de 14,03% e margem líquida de 13,33%. Isso aqui é bom, viu? Dívida líquida sobre EBITDA negativa de menos 0,18, o que significa que a empresa não tem dívida nenhuma e tem caixa. Liquidez corrente aqui de 0,88, pouquinho abaixo do ideal, que é 1. Aqui na tela do histórico de dividendos da TIM, a gente observa que ela pagou de forma ininterrupta nos últimos 10 anos, pagando 9,10% nos últimos 12 meses, mas com uma média aqui de 4,93% de dividendos pagos nos últimos 5 anos. Aqui em receitas de lucros, a gente vê que a TIM tem uma receita líquida e lucros líquidos fortes e cresce de forma moderada ao longo do tempo, o que é extremamente normal, porque quando a empresa já é uma gigante, que é o caso aqui da TIM, você não tem grandes crescimentos mesmo. O crescimento é moderado, mas mesmo assim, a TIM conseguiu crescer bem, principalmente de 2022 para cá. Agora, para fechar essa nossa carteira aqui de R$130, a gente vai acrescentar aqui o setor de saneamento com a empresa Sanepar, que é a Companhia de Saneamento do Paraná. Sanepar está cotada a R$ 6,51, PL de 4,04 e PVP de 0,82, aparentemente extremamente descontada. E pagou aqui no último período dividend yield de 4,85%. Teve um crescimento nos últimos 10 anos aqui digno de Petrobras. Olha só esse gráfico. Se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos em Sanepar, hoje você teria 7.850. Isso aqui é muito acima da média. Demais indicadores na tela, ela está com ROI aqui de 20,21% e margem líquida de 34,97%. Esses números aqui são excelentes. Um baita retorno. Dívida líquida sobre EBITDA de 1,45, sem novidade, abaixo de 3 é super normal, e liquidez corrente de 1,47, ou seja, 47% a mais do que deve no curto prazo. Agora aqui no histórico de dividendos, a gente vê que Sanepar pagou de forma ininterrupta assim nos últimos 10 anos, pagou um dividend yield atual de 4,85% e de média dos últimos 5 anos pagou 5,80%. É um dividendo um pouquinho abaixo aqui da minha entrada, que é 6%, mas se você entender que o crescimento compensa essa diferença de dividendos, talvez valha a pena entrar sim. Tudo é questão de análise. E gente, olha o gráfico de receitas e lucros de Sanepar. Essa empresa é um relógio, receitas e lucros crescentes ano após ano. Isso aqui o que te traz? Isso aqui traz para você muita previsibilidade, isso aqui é muito importante para a gente que investe para longo prazo. Então com isso completamos a nossa carteira. Eu vou colocar aqui na tela para você, olha só que carteirinha legal, que carteirinha interessante com R$130. A gente tem aqui no setor bancário Banco do Brasil, petróleo com Petrobras, a gente tem seguros com BB Seguridade, energia com CEMIG, telefonia com TIM e saneamento com Sanepar. E comprando uma ação de cada companhia dessa, você gasta R$ 128,67 a preços de hoje, para montar essa carteirinha aqui diversificada com os melhores setores da bolsa, na minha opinião. O dividendo atual médio dessa nossa carteira aqui é de 11,73, tendo como dividend yield médio dos últimos 5 anos de 10,44. É um excelente dividendo. Eu quis trazer esse conteúdo aqui para você para te mostrar que você pode sim começar com pouco e de forma muito competente, muito segura, muito eficiente e lucrativa, investindo aqui nos melhores setores da bolsa com R$ 130. Obviamente que para você chegar à sua liberdade financeira com um aporte de R$ 130 por mês, mesmo que as empresas sejam boas, você vai precisar de mais tempo. Então se você quiser acelerar esse processo, tem que aportar um pouco mais. Fechou? Então era isso, espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se curtiu, bate no sino para se inscrever aqui no canal, deixa aquele like na parceria se você achar que vale a pena, para seguir recebendo tudo que a gente produz aqui. Um abraço, tamo junto, até a próxima.